Olá, graça e paz. Aqui é o pastor Cláudio, mais uma vez com você. Agora para nós estarmos aqui estudando sobre a segunda parte da nossa lição, que será realizada no dia 5 de março, dia do meu aniversário. Tema: o avivamento na vida pessoal. Nós vamos estar aqui falando da segunda parte desta reflexão. Nós temos deixado gravado aí a primeira parte para que você possa já durante a semana se preparar para a escola bíblica dominical, que é realizada todo domingo às 9 horas da manhã nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus. Deus tem aberto essa porta, essa oportunidade a mais para que nós aprendamos a sua palavra, crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Com base na lição, o tema do trimestre é Aviva a Tua Obra. Temos visto aqui o chamado de Deus, o chamado para que nós voltemos às Escrituras, o quebrantamento e ao poder, e uma série de temas voltados ao avivamento. Observado esse avivamento na história, seja no Antigo, no Novo Testamento, no ministério de Jesus, de Pedro, de Estevão, do mundo, do Brasil. E agora chegou a vez de nós, aqui nessa lição de número 10, a estudar sobre esse tema, o avivamento na vida pessoal. Um momento que nós temos que entender que Deus, o Senhor nosso Pai, e Cristo Jesus e o Espírito Santo são muito interessados e desejosos de se relacionar conosco, de se relacionar com o ser humano. E é por isso que esse desejo de intimidade, o Senhor, Ele quer trazer-nos para mais perto de si, para perto da comunhão do seu coração, do seu amor, para nos revelar, como diz o texto lá em Jeremias, capítulo 33, o versículo 3, nós em oração clamarmos a Ele, e Ele promete, dentro da sua palavra, nos responder, promete nos anunciar coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Nós podemos aqui aprender com o povo de Israel, que eles deixaram de usufruir durante a sua história, nós vemos, deixaram de usufruir deste benefício da comunhão, da paz com Deus. Temos aqui o texto de Jeremias, capítulo 33 e 3, fala: clama a mim, responder-te-ei, vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas nós sabemos também que no mesmo livro do profeta Jeremias, lá no capítulo de número 2, Deus ele tem falado, através do versículo de número 13 precisamente, deste capítulo, está registrada a seguinte palavra: meu povo fez duas maldades, a mim, duas maldades. Primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, aquele que é a fonte, que tem realmente a água viva para nos reavivar, nos trazer vida. E o que eles fizeram? Além de deixar o manancial de águas vivas, o texto diz: e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então, que nós venhamos a fazer algo diferente do que o povo de Israel fez. Não venhamos de forma alguma deixar o Senhor nosso Deus. A necessidade do avivamento, o avivar, nós temos já aprendido desde o começo da primeira lição, lá no comecinho do trimestre, quando se falou sobre o tema avivamento espiritual. Nós temos aprendido que o avivamento é uma necessidade da Igreja de Cristo, inclusive até ao longo da história, certo? Temos aprendido ali sobre as definições de avivamento espiritual, que esse avivamento espiritual ele é uma intervenção de Deus em nossas vidas, quando o Espírito Santo ele encontra um espaço, para no coração daquela pessoa poder trabalhar o que é ser humano,
num grupo, numa sociedade, enfim. Quando nós nos voltamos a Deus e buscar a Ele de forma humilde, de forma sincera, de forma voluntária, desejosa no coração, Deus ele tem aí prazer de transformar aquela chama que estava apagada, Ele volta a reacender aquela chama que estava aí quase que minguando. É desejo do Senhor fazê-la ela reacender a nossa vida. Então, nesta manhã, nesse dia, nessa oportunidade, eu não sei quando você estará estudando, peço que você volte o seu foco, o seu coração, a sua mente, saber que Deus, nosso Senhor, Ele tem desejo de se relacionar comigo e com você. E nós vamos aqui, à luz já da leitura que nós temos, vai ser realizada ali na sala de aula, à luz de Salmos, capítulo de número Salmo 63. Salmo 63, você vai ter aqui comigo a oportunidade de desenvolver nessa primeira parte da lição, cuja proposta é a gente entender que os anseios e a busca sincera pela presença de Deus, ela é aquela que possibilita o verdadeiro avivamento na nossa vida. Nós vamos ver que foi aí também na vida do salmista, né? Então convido você aí a abrir a sua Bíblia no capítulo de número, no livro do Salmo, né, 63. A gente fala capítulo, mas os Salmos ele não tem capítulo, na verdade, né? Ele é direto. Devemos falar de forma direta, né? Salmo 63. Versículo 1, nós vamos poder já aprender aí algo da parte do Senhor para nós. Diz assim o texto: E Deus, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei e a minha alma tem sede de Ti. A minha alma te deseja muito mais do que a terra seca, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vimos no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em meu nome levantarei as minhas mãos, em Teu nome levantarei as minhas mãos, e a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das Suas asas. A minha alma Te segue de perto, e a Tua destra me susterá. Nós temos aí no versículo 3 e o 4 desta leitura de Salmo 63, o nosso texto áureo. Vemos aí o salmista fazendo menção da benignidade de Deus na sua vida, agindo sobre a sua vida. E já podemos entender aí, você quiser anotar, procurando aí o significado no dicionário a respeito dessa expressão, quer dizer benignidade, né? Nós vamos observar que esse tema benignidade, essa palavra benignidade, ela é a qualidade daquele que é benigno. E às vezes é até mais fácil a gente entender o que significa benigno quando você entende aquilo que é maligno. Porque benigno é o contrário do maligno, né? Então, por aí você já pode até, de uma forma bem mais clara, ou até já de primeira mão, entender o que significa, né? Isto que esta palavra tem aí no seu, para nos ensinar nessa reflexão a respeito dessa primeira parte aí da nossa lição. Falo a primeira parte, eu falo o primeiro tópico da lição, né? O avivamento na vida do salmista, né? Então, benignidade é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como generosidade, bondade, benevolência. Consiste numa particularidade que deve fazer parte de todas as pessoas. Mas nós sabemos que muitas vezes isso não ocorre, né?
E uma pessoa benigna é aquela que não causa dor e sofrimento a alguém. É uma pessoa que compadece do próximo e possui o caráter exemplar. Ser benigno é exatamente o oposto de ser maligno, como eu estava dizendo, né? Obviamente, esse é o comentário dos dicionários. Qualquer dicionário que você venha encontrar, buscar, pequenas variações na forma de expressar o significado você vai encontrar. Mas dentro do entendimento que eu quero que você reflita aqui, é importante porque isso está no nosso texto áureo, né? Quando o salmista fala que a benignidade, ele está falando a benignidade está falando do Senhor. Ele fala que é melhor do que a vida. E eu confesso que eu fiquei curioso, falei, quero explorar um pouco mais sobre esse contexto, do que é realmente isso, porque ele está dizendo aqui na sua expressão, no Salmo, versículo 3 e 4, que ela é melhor do que a vida. E por isso ele diz que os seus lábios louvarão ao Senhor. E vai ele então bendizer enquanto ele viver. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Ou seja, ele vai trabalhar, ele vai fazer a obra do Senhor. Então, pesquisando sobre isso, eu encontrei aqui, dentro da expressão, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, significados que todos sabem. A Bíblia ela tem no Antigo Testamento sido escrita no hebraico, né? A língua ali dos judeus, e também no Novo Testamento, a predominância da língua do grego, através ali das traduções, da Septuaginta, foi escrita em as suas traduções ali no grego. E nós vamos entender que essas duas expressões, cada uma nessa língua, ela tem o seu significado, e no hebraico nós vamos encontrar diversas referências bíblicas no Antigo Testamento que vai nos transmitir a ideia de que a benignidade ela está ligada à lealdade e à fidelidade e, sobretudo, numa relação pactual. Deixei registrado aqui para trazer aos irmãos. Também ela tem uma relação muito forte com o amor constante e leal a uma aliança. Também fala de piedade, fala de solidariedade. Quando você olha essa expressão benignidade à luz do Antigo Testamento, não se tem que ter, dentro do significado que o hebraico traz para nos ensinar, ele também é aplicado para comunicar o compromisso de Deus com o seu povo por meio do seu amor incontestável. Daí você vai raciocinando e vendo o que esse salmo, quando o salmista Davi ele abre o seu coração para que os irmãos entendam esse salmo, na epígrafe dele que está na Bíblia, estudo pentecostal, ele traz: Davi anela pela presença de Deus. É um salmo que ele compôs quando ele estava no deserto de Judá. É a referência aqui que a Bíblia, estudo pentecostal, ela traz, para que você entenda. Então é importante, quando você observar esta reflexão nesse tema de hoje, que trata sobre o avivamento na vida pessoal, você tenha isso em mente no seu coração, sobre essa benignidade que o salmista ele expressa, e é registrado aí no texto áureo, e que ele coloca como sendo melhor do que a própria vida. Por quê? Porque essa benignidade, à luz do Antigo Testamento, o significado também é comunicar um compromisso com Deus, com o seu povo, por meio do amor dele incontestável. O salmista tinha já a consciência de que sem o Senhor nosso Deus, sem o seu amor, sem a sua comunhão, é impossível nós vivermos qualidade. Por isso ele diz que a benignidade do Senhor é melhor do que a vida. Aí ainda também nós temos aí que esta palavra benignidade está ligada intimamente ao sentido de fidelidade e pacto, apontando também para o perdão, que todos nós necessitamos.
Logo, esse termo indica tanto o relacionamento de Deus com o seu povo, mas também fala do relacionamento do povo para com Deus, visto que uma aliança, um pacto se faz entre duas partes, né? Não há como só Deus fazer ali o seu compromisso e o homem não fazer a sua parte, né? Então nós temos aqui, dentro dessa primeira parte, já aprendido à luz do Antigo Testamento, as palavras em hebraico, Hesed, H-E-S-E-D, é a transliteração, né, a forma da gente pronunciar. E no grego essa expressão também, ele tem no seu bojo, né, o entendimento, inclusive à luz do Novo Testamento, na qual foi escrito, né, o Novo Testamento em grego, um ensino a respeito do que significa esta palavra benignidade que o salmista usa. E nós podemos entender, com base inclusive em textos sagrados, que você quiser deixar aí anotado, já para o seu enriquecimento aí desta lição. Romanos, no capítulo 2, versículo 4, nos ensina que a benignidade de Deus é ela que leva o homem ao arrependimento, tá? Quando você lê esta passagem, até vou ler com você aqui, deixa eu abrir, não estava planejado eu ler, mas senti de ler agora. Você abrir Romanos capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Paulo está ali fazendo uma pergunta para a igreja aos Romanos, que ele escreve essa carta, né? Até perguntando: você ignora que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ou seja, você desconhece isso? Então, através desse texto, nós podemos ver aí que Deus, ele tem para nós, trazendo aqui à luz da própria palavra, o significado, ou aquilo em que o arrependimento, à luz das Escrituras, o que a benignidade, melhor dizendo, à luz das Escrituras, ela nos promove na nossa vida. Tenha sempre em foco que nós estamos estudando sobre o avivamento na vida pessoal. E nós vamos ver que é muito importante essa benignidade de Deus na nossa vida. Esse pacto, esse relacionamento com Deus, que é aí a parte central desta lição, né? E como nós relacionamos e tratamos e mantemos acesa essa chama, mantemos acesa esse fervor deste avivamento na nossa própria vida. Porque, irmãos, não adianta nós estarmos aqui ao longo desse trimestre todo estudando sobre os tipos de avivamento, como foi no Antigo Testamento, como foi no Novo Testamento, na vida de alguns personagens, em Jesus, em Estevão, em Pedro, na igreja primitiva, como foi o avivamento no Brasil, no mundo, na Europa, na Inglaterra, lá no país de Gales, e nós não avaliarmos como está o avivamento na nossa vida espiritual, quais as características, quais seriam as formas práticas de nós entendermos se é que estamos realmente avivados ou não, em que ponto nós estamos, tá? É importante nós trilharmos por esse momento, por este caminho, né? O avivamento, ele é marcado sim numa busca fervorosa de oração constante, leitura e prática da palavra. E essas práticas, segundo a lição aqui, produzem frutos notáveis em todas as áreas da vida do cristão. E se você refletir aqui comigo nesta lição, você vai ter condições de avaliar-se a si mesmo. Será que eu tenho vivido uma vida marcada realmente na busca fervorosa desse avivamento? Será que eu tenho vivido uma vida de oração constante, de consagração, de leitura da palavra? Porque aqui diz que tais práticas produzem frutos notáveis em todas as áreas da vida do cristão. E no terceiro tópico da lição nós vamos entender que essa vida cristã avivada, ela traz bons frutos na vida do crente. E você vai poder avaliar se você tem vivido esse fruto ou não. Nós temos ainda dentro desses conceitos, por isso que nós estamos conversando aqui, refletindo um pouco sobre esta expressão que o texto áureo traz, porque a tua benignidade, Nós temos inclusive um salmo, é o Salmo 136,
Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade. Aonde dos 26 versículos, você vai encontrar aí na parte B do versículo, né, a repetição de todos os versículos. Porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor, dá um exemplo aqui, louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 8. O sol para governar de dia, porque ele fez, né? Porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 16. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Muita gente lê esse salmo e não tem entendimento do que significa essa benignidade. E é por isso que nós estamos trazendo aqui o entendimento para você ir anotar e perceber que ela é fundamental, porque ela está aí ligada intimamente ao sentido de fidelidade e pacto, que aponta inclusive para o perdão de Deus para com as nossas vidas. E sem a benignidade do Senhor, nós não temos como ser avivado, viu? Bom, adianto aí. Efésios capítulo 2, versículo 7, temos o sentido de que através dela, ou seja, por ela, né, abundantes riquezas da graça de Deus nos é mostrada para conosco em Cristo Jesus. Tá vendo? Está relacionada a esta graça maravilhosa de Deus. Então, o verdadeiro cristão, ou ao verdadeiro cristão, se recomenda por meio da benignidade. O verdadeiro cristão, ele se recomenda por meio da benignidade. Eu trouxe aqui, achei anotado aqui mais uma referência. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. Nós vamos encontrar Paulo escrevendo a esta igreja, aqui no Novo Testamento. Esse texto, capítulo 13 de 1 Coríntios, é muito famoso. Ele vai nos ensinar aí, o verdadeiro cristão se recomenda por meio da benignidade. E que o amor genuíno é benigno. Olha aí. Texto, capítulo 13, dizia dizendo que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E dentre as qualidades que ele traz aí sobre o amor, ele diz que o amor, ele é sofredor, versículo 4. O amor, ele é benigno, né? O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. Então vemos aí que o amor, ele é benigno. Então o verdadeiro cristão, ele tem essa marca no seu coração, avivado, essa marca do amor, porque o amor genuíno, verdadeiro, ele tem todas essas características, esses significados que nós temos trazido aqui aos queridos irmãos e ouvintes, né? Nós temos também em 2 Coríntios, se você quiser anotar aí, lemos agora 1 Coríntios, mas você pode agora ir levar os seus olhos aí para o texto, em 2 Coríntios, anota aí o versículo de número 6, você pode ler aí e meditar, o versículo de número 4, e também o versículo 6, quando Paulo, ele diz assim, 2 Coríntios, capítulo 6, eu vou ler o 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, em muita paciência, e nas aflições, e nas necessidades, e nas angústias. Versículo 6. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade e no Espírito Santo e não fingido. Então, no versículo 4, Paulo fala, nos tornamos recomendáveis em tudo. E o versículo 6 está lá, recomendados na benignidade, né? Então, o verdadeiro cristão, ele se recomenda, ou seja, ele traz na sua característica a benignidade, entre outras características que Paulo traz ali, pureza, ciência, longanimidade. Então, é como uma carta de recomendação nossa, né? Uma palavra que nos recomenda
mas é um ato, uma qualidade que nos recomenda diante daqueles que estarão nos recebendo, nos ouvindo, né? Então, outras referências que você pode estar aí, eu não vou ler aqui para ficar muito longo, você pode ler Miqueias capítulo 6, versículo 8, Zacarias capítulo 7, versículo 8 e 9, você vai ver aí várias referências e exemplos a respeito do que vem trazer esta palavra, o significado dela de termos práticos, tá? Na vida de homens e mulheres do Antigo Testamento. Você vai encontrar diversas referências. E o maior exemplo que nós temos de referência para nós entendermos nos dias atuais foi nos tempos bíblicos e em toda a Bíblia, a pessoa de Jesus, né? O maior exemplo de benignidade, prática da benignidade na vida das pessoas e nos nossos corações até o dia de hoje. Você pode aí estudar também com grande profundidade. Anotei aqui algumas referências para você somar e se preparar melhor para a lição na sala de aula, junto com, seja você aluno ou professor, com aqueles que ali estarão. Com certeza Deus vai enriquecer bastante, você vai enriquecer bastante, obtendo da parte de Deus esse entendimento do que significa essa benignidade, para que no tema o avivamento na vida espiritual você possa avaliar: será que eu estou parecendo, eu tenho as práticas que a Bíblia revela na vida de muitas pessoas que foram benignas? Compara-se com Jesus. Jesus é a nossa referência maior. Vou deixar algumas referências aqui, por exemplo, Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16, você vai vendo ali a ação de Jesus abençoando as crianças. Você vai ver ali um ato, né, em que o Senhor ele abraça, né, as crianças. Quando os discípulos queriam ali, vendo que as crianças estavam incomodando, ele falou: não, deixar vir as minhas crianças. E eles as abraçam, eles acolhem. Nós vemos aí a benignidade da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele mostrando ali essa característica de boa generosidade, de bondade, de benevolência, né? Algo que Jesus nos ensina particularmente que nós devemos ter para com todas as pessoas. Não adianta ser benigno só para um, não, é para todos. O dicionário traz esse significado, uma particularidade que deve fazer parte de todas as pessoas e alcançar a todas as pessoas. Não deve haver nenhuma acepção de pessoa para que você possa demonstrar a sua bondade, a sua benignidade. E Jesus nos ensina isso. Você pode anotar aí também, ler e meditar Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17, onde nós temos ali o episódio, em Lucas capítulo 7, do 11 a 17, o episódio do filho da viúva de Naim, a qual o Senhor Jesus, ele ressuscita aquele moço, né? Um ato de compaixão da parte do Senhor, mostrando aí o seu cuidado, a sua atenção para com também aquela viúva. Ainda dentro desse capítulo 7, você estará meditando também para entender mais um exemplo dessa benignidade na vida de Jesus. Lá no capítulo 7, no versículo agora 36 ao 50, você vai ver ali a pecadora que unge os pés de Jesus, né? Você aprende ali quando Jesus é convidado a estar ali na casa de um fariseu. Esse fariseu, ao texto aí você vai ver que a Bíblia revela o nome dele, era Simão, né? E ali também se achega uma mulher e vai aos pés de Jesus, chorando, molhando os pés de Jesus com suas lágrimas, secando com os seus cabelos, ungindo ali com um unguento muito, muito nobre os pés do Senhor Jesus. Muitas pessoas, e até o dono daquela casa ali, Simão, critica aquele ato, até critica Jesus, dizendo a ele, assim, a seguinte expressão: se ele soubesse quem é que está no pé dela fazendo isso, né? E ali Jesus, ele entendendo, observando tudo o que estava acontecendo, ele fala para Simão, uma parábola ali, dizendo: Simão, vou fazer uma pergunta para você, Um homem tinha ali 2 devedores, um devia 500 e outro devia 50, proporção de. E aquele homem perdoou aqueles dois devedores que deviam essas quantidades. Jesus faz uma pergunta para ele: quem você acha que
ficou mais alegre, ele perdoou mais, né? Amou ele em verdadeiro coração. Ele falou, que eu creio que aquele que perdoou a maior quantia, né? Com certeza ele foi muito mais grato. Aí o Senhor diz a eles assim, a quem muito amou, muito mais foi perdoado, né? Então nós temos aí que o Senhor mostrando ali o ato que aquela mulher estava fazendo, e no final ele declara ali o perdão àquela mulher pelos aqueles atos de benevolência, de amor. E nós vemos então aí mais um exemplo de Jesus Cristo mostrando ali que ele é benigno, né? Vemos aí exemplos da benignidade do Senhor Jesus. Ou seja, ele reconhece, ele tem aí no seu relacionamento, dentro dessa composição, nós entendemos desta palavra, que comunica ali o compromisso, né, que Deus ele tem para com o seu povo. Ele amou de uma maneira muito grandiosa, e aquele que recebe ali, sente esse amor, sabe o quanto devia, o quanto ele é pecador, e tem ali esse abraço, essa bondade, essa benignidade do Senhor, sente esse relacionamento de Deus, querendo ter esse relacionamento de Deus consigo, ele passa a ser também um homem benevolente, ou seja, ele faz coisas agradáveis para com Deus, né? Visto que nós entendemos aí que esse termo indica um relacionamento tanto de Deus para com o povo, como um relacionamento do povo também para com Deus, né? Temos aí, pode anotar mais uma referência. São muitas, irmãos, se for constar aqui, é muita referência. Nós temos aí, Lucas ainda também, temos referência em outras partes dos evangelhos, mas já que você está em Lucas, você pode anotar aí, ler também capítulo 8, versículo 40 a 46. Temos exemplo aí de duas situações da benevolência do Senhor Jesus, quando a filha de Jairo estava ali enferma e veio a óbito, e Jesus a ressuscitou. Temos aí também a mulher do fluxo de sangue. Temos essa referência aí em Lucas 9, também em Mateus capítulo 9, em outras passagens, vendo aí a forma de Deus agir, né? Então, nós estamos cheios de referências aí, de nós conseguirmos ter uma vida pessoal avivada, se nós verdadeiramente vivermos a benignidade do Senhor na nossa vida, e nós também agirmos desta mesma forma para com o próximo, visto que a benignidade, ela também é vista como sendo um dos frutos do Espírito. Quando nós estudamos sobre o fruto do Espírito, nós vamos ver lá que existe também a benignidade, que deve haver na minha e na sua vida também. Não é algo exclusivo da parte de Deus, mas é algo também que parte de Deus e também parte do homem para com Deus. E quando assim nós o fazemos a outras pessoas, a Deus também nós estamos fazendo, né? Glória a Deus por isso. Então, eu quero, depois de já estarmos aqui bastante tempo esgotando aí uma profundidade esse tema sobre a benignidade do Senhor, para nós entendermos esse primeiro tópico da lição, que nos traz aí esse entendimento do avivamento na vista do salmista. À luz do texto bíblico em classe, nós podemos aprender muita coisa. Eu li com vocês aqui, e eu gostaria que você pudesse aí marcar e destacar aí, para que você possa ao mesmo tempo também se avaliar, ao mesmo tempo se essas características que eu vou estar citando aqui, ela tem sido parte da sua vida também, porque o tema é o avivamento na vida espiritual, e a presença do Espírito Santo é uma realidade todos os dias na vida do crente avivado. Então, se a verdade prática ela se cumpre na tua vida, como a presença do Espírito Santo uma realidade em todos os dias na vida de um crente avivado, com certeza podemos comparar que a minha e a sua vida, se eu assim, você assim analisar e chegar a essa conclusão, nós teremos essas características de avivamento na nossa vida pessoal, tal como o salmista Davi, ele expressa aí no Salmo 63. Você pode vir aí no primeiro versículo, que nós aprendemos aí, que é uma das características que eu posso tirar aí, né, desse primeiro versículo, é que uma das características, melhor dizendo, do avivamento, né, que nós tiramos desse versículo, é que aquele que é avivado, que tem um avivamento na sua vida pessoal, ele busca o Senhor de madrugada e tem sede de Deus, né? Aquele que
é verdadeiramente avivado, ele sabe que ele precisa do pão nosso de cada dia. Ele sabe que todos os dias ele é dependente do Senhor. Ele não fica vivendo só do que ele comeu ontem, antes de ontem, não. Ele busca cada dia do Senhor de madrugada e ele tem sede de Deus. Então você pode aprender com o salmista e eu também posso aprender. Eu falo com você, não é só você, isso alcança a mim também. Será que eu sou realmente avivado? Veja aí, será que a minha vida realmente está avivada? Significa, você tem que avaliar. Você tem tido sede de Deus? Você tem buscado o Senhor nas madrugadas? Ou você tem se contentado em viver somente com aquela oração lá na parte da manhã, ou somente na tarde, ou só lá na igreja? Às vezes você passa a semana sem orar. Você vai lembrar de orar no final de semana. Nossa, eu vou para a igreja, vamos orar. Senhor, me ajuda, me socorre. Então aí é uma reflexão aí para você avaliar esse avivamento na sua vida, porque a pessoa que ela é avivada, ela busca Deus e ela busca o Senhor também nas madrugadas. Ela busca o Senhor, ela tem sede do Senhor, ou seja, ela sabe que a sua necessidade é grande. E nós podemos ver aí que se você estudou, eu creio que você estudou, né? Você estudou, né? Durante a leitura da semana, nós vamos ver aí na pessoa, por exemplo, o próprio salmista no Salmo 57, versículo 17, aonde ele expressa, estou localizando aqui para ler com você, na Bíblia, você pode localizar, para refrescar a sua memória, Salmo 57, versículo de número 17, Salmo 55, versículo 17, o salmista aqui, também é Davi, a epígrafe do texto do capítulo 55 de Salmo fala: Davi queixa da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança sua carga sobre o Senhor. E dentro dessa questão de perseverar ao Senhor, no versículo 17, ele diz: de tarde, de manhã e no meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Tá vendo? Nós temos aí o salmista, ele tendo a prática da oração 3 vezes por dia. Então você avalia aí, você tem orado quantas vezes? E ele diz ainda que na madrugada, ele busca o Senhor pela madrugada. Temos aí outras referências aqui, nós podemos, desde a leitura da semana, ver e aprender. Não vou ler as referências, você já leu, junto comigo aqui na primeira parte, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel também orava 3 vezes ao dia. Temos aí na quarta-feira, Salmo 119, 11, o salmista dizendo que ele escondia a palavra do Senhor no seu coração para não pecar. Ou seja, ele buscava o Senhor, inclusive, meditando na palavra do Senhor para que ele pudesse manter a sua vida avivada, para que ele não pudesse pecar. Então, quanto você tem sede de Deus? Quanto você busca Deus, a sua palavra, para que você não venha pecar? O quanto realmente a palavra do Senhor tem sido a luz para os seus caminhos? Olha aí o Salmo 119, versículo 105. Luz para o seu caminho. Acabo falando a expressão os caminhos, mas é o caminho, você tem um caminho, é onde você atravessa. Você pode até mudar de direção no dado momento, aqui ele passará a ser o seu caminho, a sua tarefa, no seu dia a dia. O quanto Deus, através da sua palavra, tem iluminado os seus caminhos para que você não venha tropeçar, para que você não venha vacilar os seus pés. Veja quanta coisa você pode aprender através desse primeiro tópico da lição, que nos faz refletir esse avivamento na vida do salmista. Mas não adianta eu olhar para o salmista e não avaliar a minha vida à luz desta palavra, para que eu possa ter realmente a avaliação pessoal do quanto eu estou avivado. Porque o tema é o avivamento pessoal. E eu que você, ao chegarmos à conclusão, possamos entender que nós precisamos fazer algo mais para nós mantermos a nossa vida avivada. Nós temos aí mais uma característica, eu quero destacar a você, que nós já falamos bastante aqui, Ele tem a benignidade do Senhor como melhor do que a sua vida. Nós já se desgastamos aqui bastante dentro desse tema, na benignidade, que é onde está o nosso textual, e você pode se avaliar também disso. No versículo 4, nós aprendemos aí, dentro desse versículo 4, quando ele diz assim: eu bendirei enquanto viver o teu nome e levantarei as minhas mãos. Nós aprendemos aí que essa benignidade, aquele que ele é avivado,
Ele bendiz a Deus, ou seja, ele dá testemunho, ele defende a causa do Senhor. A outra característica que nós podemos ver no versículo 5, para adiantar aqui, reconhece em Deus a sua suficiência. O avivamento na vida pessoal, a pessoa que realmente é avivada, à luz do versículo 5, eu aprendo. Reconhece em Deus a sua suficiência, porque o salmista diz, a minha alma se fartará, ou seja, ficará suficiente, ela farta, completa. Ele diz a expressão aí, como o tutano e a gordura, minha boca louvará com alegres lábios. Versículo 6, nós aprendemos aí que a pessoa avivada, a característica de uma pessoa avivada, que você pode se autoavaliar aí comigo também, eu me avalio aqui, você aí. Reconhece o quanto Deus tem sido maravilhoso e se lembra na cama ao deitar e medita nas vigílias da noite. Quanto eu e você estamos reconhecendo que Deus tem sido maravilhoso na nossa vida. Porque o salmista diz aí, quando me lembrar na minha cama e meditar nas vigílias da noite. À luz do versículo 7, nós vemos aí que a característica do avivamento pessoal, a pessoa reconhece o auxílio, ou seja, reconhece o socorro de Deus. De forma contínua, quando ele fala a expressão tu tens sido, significa que essa pessoa reconhece o auxílio de Deus no dia de ontem, reconhece o auxílio de Deus hoje e tem certeza de que ele terá esse socorro, esse auxílio de Deus no dia de amanhã. Veja que o crente avivado, a pessoa avivada, é aquela pessoa que confia no Senhor. Ela não se estriba nos seus próprios entendimentos, mas ele confia no Senhor todas as suas obras, ele tem a certeza que Deus vai estabelecer o desejo do coração dele, conforme diz lá o texto de Provérbios, no capítulo 16. E o versículo 8 aí, nós temos a característica, que nós aprendemos também, que é a característica do avivamento pessoal. Ele se mantém perto do Senhor, reconhece que a mão do Senhor ela é forte e só ela pode lhe manter seguro. Então, esse primeiro tópico da lição, nessa segunda parte que nós estamos refletindo aqui com você, ele vem fazer com que eu e você venhamos a raciocinar e refletir sobre essas características em que o salmista ele traz aqui nessa primeira parte, para que eu e você também viemos nos avaliar se nós temos verdadeiramente isso também na nossa vida, na nossa vida. A lição que traz algumas perguntinhas interessantes para nós por que nós vamos ficar nos contentando com essas experiências gloriosas na vida de homens como o salmista que acabamos de ver aqui e não usufruir essas experiências na nossa vida? Talvez a sua resposta nessas questões em que nós temos feito aqui para que eu e você nos avaliemos possa ser, pastor, eu não tenho tido evidências dessas características, pelo menos não todas na minha vida. Eis a oportunidade de você mudar a partir de hoje, Eis a oportunidade para mim, se eu chegar à conclusão, olha, eu atendo 1, 2, 3 tópicos, mas os outros, olha, eu tenho sido muito ingrato, eu não tenho reconhecido Deus, que o Senhor, Ele realmente tem sido meu socorro. Muitas vezes eu tenho até dizer, achado que eu sou uma pessoa até amaldiçoada, porque parece que acontece tanta coisa terrível na minha vida. Muitas vezes a gente deixa de reconhecer que Deus tem sido o nosso auxílio, tem nos dado o livramento que a gente às vezes nem lembra, nem imagina, mas Deus tem sido o nosso socorro. Você pode mudar a partir de hoje, no nome de Jesus, e voltar a reacender essa chama, esse avivamento na sua vida pessoal, porque a pessoa que é avivada, ela tem essas características. Nós vamos partir aqui para o tópico 2 da lição, nessa segunda parte, quando fala sobre o avivamento espiritual no crente. Para que esse avivamento ocorra na vida do crente, nós vemos aí os exemplos de algumas características na vida do salmista que você pode comparar, mas nessa segunda parte agora, existe aqui o avivamento espiritual na vida do crente, 3 itens importantes, para que nós refletirmos aqui. O primeiro item é a agenda, Será que nós temos reservado uma agenda
uma agenda de piedade diante do Senhor? Ou seja, será que eu tenho, dentre as grandes e inúmeras tarefas no meu dia a dia, no seu dia a dia, será que nós temos reservado tempo para o Senhor? É isso que esse tópico vem falar, reservar uma agenda, né? O salmista, Daniel, o próprio Cristo, exemplo de oração, ele tinha uma vida de oração. Ele tinha ali os seus momentos de oração. Vemos aí esse exemplo desses homens de Deus que oravam 3 vezes ao dia. Não é a questão numérica em si, que nós vemos à luz do Novo Testamento, o Senhor nos orientando a nós orarmos sem cessar, buscarmos ao Senhor uma vida de comunhão com Deus. O crente, irmãos, ele não pode passar o dia sem orar a Deus, sem buscar a misericórdia do Senhor, sem glorificar o seu nome. Assim como nós não ficamos sem o alimento, pão, café, o leite ali, o pão de cada dia, o arroz, o feijão, os frutos, os alimentos necessários para a nossa manutenção desse corpo físico, nós temos que ter na nossa vida, irmãos, dentro desse tópico, o avivamento espiritual na vida do crente, falando dessa agenda, ele tem que se programar. Eu sei que muitas tarefas tem, mas ele tem que se programar para que ele não viva sem a presença de Deus, a manutenção da sua fé. Seja orando, seja lendo a palavra, meditando na palavra, seja jejuando, cantando louvores a Deus. Nós devemos manter a nossa vida diante da presença do Senhor constante. No segundo item, além desta agenda, está destacando, desse segundo tópico, a prática da oração. A Bíblia revela exemplos aí de homens que desenvolveram esses hábitos de oração ao longo do tempo, e alguns foram já comentados aqui à luz das leituras bíblicas diárias que você estudou. E esse exercício da oração, dessa manutenção, irmão, é um instrumento importante, maravilhoso na vida do crente, para que ele venha desenvolver a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. Porque orar é falar com Deus, e Deus fala com você, você fala com Deus e Deus fala contigo. E Jesus nos ensinou a orar. Às vezes você pode dizer, pastor, eu não sei orar. Não. O Senhor, estude dentro da palavra do Senhor aí a estrutura em que a Bíblia nos ensina a orar, a buscar o Senhor. Quando você vai lá em Mateus, você pode abrir, você que talvez fala assim, pastor, eu não sei orar. Vou trazer aqui um modelo para você de oração em que a Bíblia tem deixado para nós, porque até esse ensino da parte de Jesus Cristo, motivado por aqueles que, os seus discípulos, quando ele estava aqui na terra, os ensinava. Porque Jesus falou assim, olha, eu não quero que vocês se assemelhem na sua forma de orar e buscar a Deus, como aqui os fariseus, as outras pessoas, ou como os gentios utilizavam-se nas suas rezas. No versículo de número 5 em diante, ele até usa a expressão, quando você orar, Mateus capítulo 6, você pode ver aí, ler, estudar, porque o Senhor nos convida a você voltar a uma vida de oração, né, nesse processo de avaliação e de vida, de avivamento espiritual na sua vida. O Senhor nos convida dentro da sua palavra aqui a viver essa prática, uma vida de oração, né? Esse tópico nos ensina sobre o avivamento espiritual do crente, e a oração, além de você ter essa agenda, você deve orar. E essa oração, muitas vezes a pessoa, pastor, eu posso até marcar um horário, pastor, mas na hora que eu vou orar o quê? Eu vou falar o quê? O Senhor nos aconselha aqui, versículo 6, quando você orar, não seja como os hipócritas. Ou seja, você tem que falar aquilo que realmente é verdade. Não adianta se esconder na hora que vai falar com Deus. Não adianta chegar a Deus e falar, Senhor, eu tenho sido bonzinho, na hora que você não é. Você tem que se abrir, Senhor, eu estou errado, estou atrapalhado, estou tudo doido, mas eu estou aqui na tua presença. Isso é ser sincero. Do contrário, se chama hipocrisia. Não seja hipócrita, pois, olha aí, não seja como os hipócritas, porque o hipócrita, eles têm prazer, se comprazem em orar de pé na sinagoga, nas esquinas, na rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tem gente que só gosta de orar na igreja.
Só ora na hora que o pastor até dá a oportunidade para ele orar. Ou na hora que a câmera vai passar filmando ele ali no momento da oração, ele fecha o olho e faz até assim, ó, mostrar que ele é espiritual. Não é isso, irmão. Oração não é isso. Oração não é uma representação. Jesus continua ensinando aqui. Versículo 6. Quando tu orares, estou tentando passar para você o que é orar. Você veja que orar, às vezes é até mais fácil aprender o que não é orar. Isso não é orar. Quando tu orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em oculto, teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Aqui o Senhor está nos orientando a respeito da oração, que nós temos que ter um momento reservado para com Deus. Não está dizendo que, então na igreja lá não posso orar, não, lá você também ora. Mas o Senhor convida-nos dentro do nosso planejamento, da nossa agenda aqui, que dentro da prática da oração nós temos que estar também, num dado momento, reservado para com Deus. Quando fala que entrar no seu quarto, está falando de um momento, de um local reservado. Esse quarto pode ser até lá no meio da mata, no campo, pode ser lá na sua cozinha, pode ser onde você está ali reservado, só você e Deus. Tá bem? E ainda ele diz aqui, e orando não useis de vãs repetições. Tem gente que, porque ensinar a orar, mano, eu já falo assim, eu vou passar aqui a estrutura da oração, mas se você seguir essa estrutura, mas praticando essas coisas aqui, sendo hipócrita, né? Orando para que os outros vejam. Quando fala também de orar em secreto, fala não orar de uma maneira em que as pessoas possam ver que você está orando, para que vocês possam, olha, ele está orando, né? Não, aqui está dizendo que quem vai recompensar você é o Senhor. É Ele que tem que ouvir a sua oração. Tem que ser sincera do seu coração. E também não usar de vãs repetições. Achando que eu vou orar aqui 3.500 vezes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Fica até contando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Irmãos, o Senhor está dizendo aqui, quando você orar, não use de vãs repetições. Por quê? Os gentios, isso é uma prática de uma pessoa, né, que não tinha ainda um entendimento do relacionamento com Deus. Quando Jesus falou aqui dos gentios, ele estava dizendo dessas pessoas em que ainda não tinham tido uma experiência do encontro com Deus, porque Deus, primeiramente, em Cristo Jesus, manifestou-se ali entre os judeus. Os judeus rejeitaram, Deus abriu essa porta para os gentios, e que hoje eu e você, como gentios, estamos aqui aprendendo. Somos hoje abraçados e envolvidos com o Senhor Jesus, e diante dos povos, seja o gentio ou dos judeus, Deus fez um só. Hoje é a sua igreja, e Ele nos ensina. Porque muitas pessoas acham que vão ser atendidas por muito falarem. O Senhor, irmãos, Ele avalia o coração. E Ele diz ainda, então não vos assemelheis a eles, pois eles, porque, está dizendo aqui, não vos assemelheis a ele, por quê? Porque o vosso Pai, Ele bem sabe o que é necessário antes de lhos pedirem. Então pode ficar tranquilo, Deus já sabe o que você precisa, mas Ele deseja que você se relacione com Ele, que você ore, que você busque o Senhor. Irmãos, nós estamos aprendendo aqui sobre o avivamento na vida espiritual, e nós sabemos que a oração é algo importante, e é para que esse avivamento se mantenha na vida do cristão. Eu estou dizendo para você, siga essa estrutura que a Bíblia nos traz. Quando Jesus Cristo, Ele mesmo ensinou, portanto orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A minha oração, a sua oração, deve ser direcionada a Deus. Muita gente começa a oração, como o pastor mesmo Nilton explicou esses dias, não sabe nem orar. Pede para Jesus, pede para o Espírito Santo. O próprio Jesus ele está dizendo, ao Pai, você pede ao Pai no nome de Jesus. E Deus, pelo seu Espírito Santo, vai conceder, porque Ele enviou o Consolador. E quando às vezes nós não entendemos, o próprio Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, pedindo ao Pai no nome de Jesus que atenda a minha e a tua necessidade. Então tem aí no conteúdo, a partir do versículo 10, você pode ler e meditar aí, até aí o versículo de número 18, você vai aprender sobre o jejum, sobre a oração. Ele fala nós buscarmos
da parte do Senhor, o desejo de que Ele venha reinar na nossa vida, tanto aqui como também Ele desejar a sua volta, para estabelecer o seu reino eterno. Ele pede que eu e você, na nossa oração, nós busquemos a Ele, que Ele venha cumprir e realizar dentro dessa estrutura a vontade dEle, não a nossa. A vontade dEle, assim na terra como no céu. Jesus ensinou em outras passagens anteriores aqui, posteriores, melhor dizendo, a esta, que a nossa prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça, lá no versículo de número 33, desse mesmo capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas ali no contexto da necessidade humana. Por isso que ele inicia na oração do Pai Nosso, ele fala que é a oração que nós temos como estrutura, que deve ser a minha oração. Eu devo chegar diante de Deus glorificando, exaltando o nome dEle, pedindo que Ele venha reinar na minha vida, que o reino dEle venha a ser realizado em minha vida, que a vontade dEle venha sobre a minha vida, sobre a sua vida em todos os parâmetros. E que essa vontade é que Ele deseja a nós, entre a sua vontade está buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ele pede para nós clamarmos e ensina-nos a buscar ao Senhor o pão nosso de cada dia, e esse pão nosso não é somente o alimento cotidiano, o arroz, feijão e outras necessidades da esfera da vida humana, porque nós aprendemos à luz da palavra de Deus que não é só de pão que vive o homem. Deuteronômio capítulo 8, você pode estudar lá, você pode ler aí também Mateus capítulo de número 4, capítulo 3 e capítulo 4, quando você vai ver a experiência de Jesus Cristo, quando ele é tentado ali no deserto. Ele vai dizer para o inimigo, e não é só de pão que viverá o homem, versículo 4 do capítulo 4 de Mateus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é importante que quando você vai orar, dentro dessa estrutura, à luz de Mateus capítulo 6, no versículo 9 em diante, quando fala sobre a oração do Pai Nosso, você e eu temos que aprender na prática da oração que nos vai alimentar. Estou ensinando para você que tu às vezes não sabe, eu tenho dito que pastor, não sei orar. Dentro da sua estruturação, quando você glorifica a Deus, pede que o Senhor, Ele venha cumprir a sua vontade, venha sobre o seu reino sobre a sua vida. Ele mostra aí no passo a passo que eu devo buscar a provisão do Senhor, o pão nosso de cada dia, material e espiritual. Pois não é só de pão, perdão, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vocês já aprenderam a orar? Glória a Deus por isso. Quando ele fala também de cumprir a sua vontade, para nós buscarmos a sua vontade, é você colocar diante de Deus, Senhor, eu quero que a sua vontade, o Pai, realize na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu pai, da minha mãe, na vida do ministério, na vida da igreja onde eu estou. Que a sua vontade, Senhor, se concretize na minha vida, que o Senhor venha reinar na minha vida em todas as áreas, Senhor. Tem área que às vezes eu quero fazer a minha vontade, mas eu quero que a tua vontade prevaleça sobre a minha, porque às vezes, Senhor, a minha vontade ela não é boa, a minha vontade ela não é perfeita, a minha vontade, Senhor, ela não é agradável, mas eu sei que a tua vontade, como diz o salmista Davi, como diz o Paulo em Romanos capítulo 12, Senhor, eu sei que a sua vontade ela é perfeita, a sua vontade ela é agradável, a sua vontade, Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Por isso que eu desejo que o Senhor venha cumprir a tua vontade na minha vida. E aí quando você deseja assim mesmo a buscar a vontade de Deus, você vai ver que você vai ter sede da palavra. Sabe por quê? Porque é aqui que está expressa a vontade de Deus para a nossa vida. Você está entendendo? Você está conseguindo captar a mensagem? Quando ele ainda diz assim, aleluia, o pão nosso de cada dia no sentido espiritual, Senhor, eu preciso também deste alimento. Eu preciso, Senhor, meu Deus, de ter energias também espirituais. Aqui, quando o crente ora, ele deve ter em mente, irmãos, quando ele pede o pão nosso de cada dia, ele deve pedir, Senhor, eu preciso do revestimento, ó Pai, de poder, de unção. Eu preciso, Senhor, das armaduras espirituais para suportar o dia mau. Porque, irmãos, assim como você se alimenta para conseguir se manter de pé saudável, andando, fazendo os seus movimentos, nós precisamos do alimento espiritual da palavra de Deus para nos manter, irmãos, frente às batalhas espirituais que nos sobrevêm de todos os lados
em todas as direções. E é por isso que o Senhor nos ensina, dentre nas armaduras, nós nos envolvermos os nossos lombos com a verdade. Termos ali a couraça da justiça na nossa vida também. E revestir os nossos lombos da verdade e nos revestir da palavra, porque a palavra do Senhor é a verdade. E Jesus disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida, é o próprio Cristo na nossa vida. Irmão, está entendendo? Você, querido amigo, está entendendo? Você já orou o Pai Nosso? Ou já fez uma oração estruturada nesse modelo da oração do Pai Nosso? Em que o Senhor espera que nós desejamos realmente o pão nosso de cada dia. E quando fala nos dá hoje, porque o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dá-nos hoje, porque Ele ensina a dizer assim, olha, o de ontem você pediu para ontem, o de hoje é para hoje, amanhã. Não fique ansioso para o dia de amanhã não, Deus vai conceder amanhã. E amanhã Ele ensina você, porque amanhã vai ser hoje. Na hora que você estiver vivendo o amanhã, para você vai ser o hoje. E Ele está dizendo, busque a hoje também. Não basta o que você comeu ontem, hoje você precisa. Para você manter-se firme na presença, avivado na vida pessoal, você precisa viver uma prática de oração. E a sua prática da oração, ela tem que estar voltada a cada momento, sem hipocrisia, coração sincero, reservado com Deus, não tendo na sua mente que é por muito falar, não, mas é o quanto da sinceridade do seu coração. Olha o exemplo que nós temos, por exemplo, da oração de Ana, que já estava ali com o coração sincero diante do Senhor, balbuciava, tida pela pessoa do sacerdote ali como embriagada, mas ela estava ali derramando diante de Deus o seu coração, a sua ansiedade. O que está dizendo? Sabe por quê? Porque ela talvez já entendia aquilo que foi revelado agora de uma forma clara e objetiva por Jesus, que nós devemos buscar a cada dia o pão nosso, sabendo que vem do Senhor. E que quando fala nosso, Pai, o pão nosso cada dia nos dá hoje, Ele está dizendo que eu e você, na nossa oração, nós temos que ter consciência de que a necessidade não é só sua. No conteúdo da minha oração, quando eu uso aqui sempre a primeira pessoa do plural, nós, tudo usando o nós, significa que o Senhor nos deseja que dentro da nossa oração, a nossa oração não pode ser egoísta. Nós devemos ter no nosso coração a compaixão para com também a outras pessoas, porque nós vemos aí a benignidade do exemplo que nós vimos aí, já escutamos nos comentários anteriores, a benignidade do Senhor Jesus agindo através da compaixão para com aquela viúva que estava ali indo sepultar o seu filho, que era a única fonte de recursos, condição que ela tinha, porque o marido dela já havia falecido, agora só tinha o seu filho. Vemos a compaixão, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo na vida daquela mulher em que estava ungindo os pés de Jesus, na filha de Jairo, naquela mulher de fluxo de sangue, naqueles cegos à beira do caminho. Ou seja, nós vamos ver a benignidade do Senhor agindo em todo o tempo. E o Senhor nos ensina também que na nossa oração nós também venhamos agir com benignidade para também com o próximo. Temos aí na estrutura do Pai Nosso aprender, pedir perdão para si, declarar o nosso perdão também diante de Deus para com as outras pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam, sabendo que através desta forma sincera de oração, Deus perdoará os nossos pecados, porque Ele nos ensina a pedir perdão a Ele. Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, não adianta eu querer diante de Deus rogar a sua misericórdia, o seu perdão e achar que vou viver uma vida avivada se eu não libero o perdão para meu irmão. Se eu trago no coração amargo, ressentimento, seja de uma palavra, seja de algum gesto, seja de uma omissão que talvez você tanto esperava que aquela pessoa viesse ao seu socorro. Nós que queremos ser avivados, nós temos que aprender a orar. Na nossa oração não pode faltar o pedido de perdão, não pode faltar também a declaração da liberação de perdão. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente
no fundo, a gente deixou aquela mágoa entrar no coração. Nós vamos somente dar conta muitas vezes que aquilo ele está fazendo mal para a nossa vida, ou que nos afetou, quando numa próxima oportunidade, muitas vezes a gente vai falar com a pessoa, a gente se recorda, né? Há aquele sentimento de querer se vingar, de querer... Não, ela não fez para mim naquele dia, também não vou fazer agora. Isso não é sinal que você não perdoou, né? Que nós possamos orar a Deus pedindo perdão e graça para também aprender a perdoar, para que sejamos perdoados. Orar para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, não nos induza à tentação. Pedir ao Senhor para que Ele nos livre do mal. Isso é a confiança que nós devemos ter, irmãos, que nós não vamos ter condições de nós mesmos resolver os nossos problemas. Quando o crente ora para que o Senhor nos livre do mal, irmãos, a pessoa está orando, pedindo ao Senhor, ou declarando a sua total dependência do Senhor. Que quem livra ele é o Senhor. Que quem pode te livrar é o Senhor. Você não tem condições. É como ter a consciência, como nós temos visto à luz do salmista, quando ele ora lá no Salmo 91, ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ou seja, ele tem no Senhor o seu refúgio, a sua confiança, e sabe que é só o Senhor que pode livrar ele do mal. É só o Senhor que pode lhe trazer a proteção. E que nós também, revestidos da armadura espiritual, que nós viemos buscar, fazer a nossa parte, nós vamos estar protegidos, preparados para, até mesmo quando vier esse dia mau, nós estejamos de pé, fortalecidos na presença do Senhor, dando a Ele toda a glória, todo o louvor, porque diz aqui, porque Teu é o reino, Teu é o poder e a glória para sempre. Dentro do conteúdo, pastor, mas eu não estou vendo aqui o conteúdo da intercessão. Como não? Quando você orou, aqui é uma estrutura. Quando Ele nos ensina a orar o pão nosso de cada dia, quando Ele nos ensina a orar, Senhor, seja feita a Tua vontade, Ele quer que você ore, para que a vontade de Deus abrange não só você, mas a todas as outras pessoas. E por isso que você vai orar pelas pessoas, para que o Senhor supra as suas necessidades, não só suas, mas de tantas outras pessoas. E que o Senhor venha trazer o livramento na vida sua e de outras pessoas. Enfim, irmãos, a vida de oração, a Bíblia tem revelado para nós aqui, através da sua palavra, a palavra de Deus, que a oração, esse exercício diário da oração, é um instrumento precioso, maravilhoso para o desenvolvimento de uma vida e uma manutenção de uma vida avivada, tá? Talvez você já foi avivado, mas tem hoje, quem sabe, não tido tanto tempo, não tem se planejado, não tem orado, a oração sua parece que não passa o teto. Faça uma avaliação, conforme nós citamos aqui, né? Se você não está sendo como os hipócritas, você não está usando de vãs repetições. Esses dias mesmo nós estávamos falando ali na escola dominical, dentro dos comentários que surgiu na revista, ali naquele momento, qual é a sua e a minha intenção, muitas vezes, quando nós nos colocamos para orar? Será que é nosso sentido realmente de, ora, agora eu vou orar? É realmente falar com Deus? É realmente usufruir dos benefícios que Deus tem tido para com a sua vida, para com agradecer para com a vida de outros que Deus tem realizado? Será que é se derramar diante do Senhor e querer sentir a sua presença e buscar a sua face? Será que a sua prioridade realmente é estar ali adorando a Deus, cumprindo esse modelo de oração? E eu disse a Deus, irmãos, quantas vezes nós dobramos nosso joelho e parece que a nossa prioridade, entre tudo que nós pedimos, parece que a nossa prioridade, nossa mente, ela fica assim: que hora que vai acabar essa oração? Normalmente quando nós estamos orando ali na igreja, né? Quando vamos participar de uma vigília, e tem ali vários períodos de oração, a pessoa dobra o joelho, tem gente que dobra o joelho e já fica pensando assim: deixa eu ver que horas são. Às vezes é 1h da manhã. Será que essa oração vai até que hora? Será que o pastor vai até meio? Aí ele ora 10 minutos, daqui a pouco ele fica olhando o relógio. Será que essa oração vai acabar daqui a pouco? Eu estou com o joelho doendo. Aí não vejo a hora dessa oração, esse período de oração acabar para eu levantar o joelho. Parece que o prazer maior que a pessoa tem, sabe qual é? Quando o pastor ou algum ministro do louvor começa a cantar:
vitória a Deus dará a mim. Ele é o primeiro que se levanta. Como tem sido o seu prazer na oração? Qual é o foco da sua atenção no momento que você está para orar diante do Senhor? Bom, nós queremos um avivamento espiritual, sim ou não? Então nós temos que refletir sobre tudo isso dentro do momento na nossa oração. E para fechar aqui esse segundo tópico da lição, dessa segunda parte que nós estamos refletindo aqui, você pode levar a sua atenção no terceiro item, fala sobre a leitura devocional da Bíblia. Orar já é difícil, né? Leitura, pastor, não tenho tempo. Eu leio a caixinha de promessa, outros dizem, eu leio a caixinha de promessa. Mas aqui fala, irmão, leitura devocional da Bíblia. E eu digo mais, como diz o salmista Davi, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e de noite. Tem gente que até lê, mas não medita. Faz aquela leitura corrida. Eu confesso, irmãos, quando eu li primeiro esse Salmo 63, a primeira vez, agora, né, falando a primeira vez, deste momento agora de estudo, já havia lido ele outras vezes, eu fiz a leitura, Deus, lendo assim, né? Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória como eu vi no santuário. E assim foi. Parece que não teve efeito nenhum. Mas quando, no ato da leitura devocional da palavra do Senhor, você lê e começa a meditar, procurando entender onde que o salmista estava. O salmista estava lá no deserto. Que situação que o salmista viveu? Aí você começa a refletir à luz do que o salmista ele estava vivendo, quantos reveses, quantas situações, desde a sua chamada, na unção ali por Samuel na casa de seu pai Jessé, quantas batalhas quando venceu Golias, incompreensão, inveja até mesmo dos seus irmãos, inveja da pessoa do rei Saul, forma inicial que Deus começou a agir através da sua vida. Nós vamos ver que ele passou ali de dificuldades, reveses, situações de altos e baixos também na sua vida. E ele pôde então agora expressar nesses Salmos 63 a sua experiência de uma vida avivada com Deus e como ele assim a mantinha e aonde ele estava ali depositando a sua confiança, o seu refúgio. Aí você consegue entender, irmãos, dentro dessa meditação, quanta riqueza e características que nós já citamos aqui dentro desse salmo. Então, o crente avivado, ele deve ler e estudar a Bíblia diariamente, porque não só através desse salmo, mas à luz de toda a Escritura, ele vai conseguir viver, vai conseguir absorver, vai conseguir entender preciosos ensinamentos, orientações, porque toda Escritura divinamente inspirada, ela é apta para redarguir, instruir com justiça, ensinar, corrigir e tal, para que eu e você venhamos ser, irmãos, preparados para toda boa obra. A Bíblia tem que ser estudada, irmãos, né? Considerando essas expressões que nós citamos aqui. Não é só ler, nós temos que meditar. O salmista, no Salmo 119, eu vou abrir aqui para você, a palavra do Senhor, vamos ler comigo. Está aqui na revista, o Salmo de número 119. Temos muito a aprender com o salmista Davi, quando ele no Salmo 119, versículo de número 97, você pode ler comigo aí, diz a palavra do Senhor. Ele diz assim: ó, quanto amo a tua lei, e a minha meditação em todo ó, como amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Ou seja, ele tem a sua prática da leitura, mas durante o dia ele pega aquele texto, ele fica remoendo.
Ele medita durante todo o dia, porque é impossível, irmão. Lógico, cada um tem os seus afazeres também. Quando Deus fala buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não quer dizer que não vai existir segundas, terceiras coisas que você tem que buscar. Mas o salmista diz aqui que ele, depois de expressar quanto eu amo a sua lei, e a forma que ele declara expressar amar a lei do Senhor, ele está dizendo, a minha meditação todo o dia. Por isso que o salmista diz lá no Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Ou seja, durante todo o dia, porque o dia é feito de dia e noite. Ao deitar na cama aqui, segundo aqui o salmista no Salmo 63, versículo 6, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Ou seja, ele fica ali refletindo, remoendo, aprendendo aquilo que ele estudou da parte do Senhor. Então, quando você vai estudar a palavra, você tem que levar em conta, assim, quando falo você, eu falando de mim também. Eu tenho que levar em conta, querido, que eu tenho que permitir meditar, deixar-se meditar, permitir, né, nos permitir a meditar nessas coisas. Porque quando eu assim, você nos permitimos meditar e nos sofrer todos os momentos na nossa vida, e uma maneira de nós aferirmos isso, irmãos, eu não sei você, eu tenho um celular aqui, né? E se nós deixarmos ele perto de nós, irmãos, é quase que meio que automático. Eu não sei de precisar, cada um tem um tempo, mas de tempo em tempo você abre ele e quer saber se teve alguma mensagem. Sim ou não? Acontece. É comum. Seja carregando no bolso, tempo a gente tira para dar uma olhada se teve um horário ou se alguém mandou alguma coisa, alguma notícia, alguma informação. Já viram? Por quê? Porque aquilo ali está perto da gente. Tem gente que não consegue ir ao banheiro sem não levar celular. Antigamente era revista, né? Não consegue. Há um grau de dependência muito grande, mas não é esse tópico que eu quero dizer. Eu quero fazer a comparação de que se você posicionar a palavra de Deus pertinho de você, e você deixar ela sempre ao alcance, e você começar nesse hábito de leitura devocional da palavra de Deus, você num dado momento, você pode até estar na sua casa, no seu lazer, fazendo ali alguma coisa diferente, mas num dado momento você vê que a palavra de Deus está pertinho de você, irmãos, você vai pegar lá, abrir a palavra e vai querer entender. Nossa, por quê? Porque sua mente está botada. Eu quero ver melhor aquele versículo lá. Falou tão grande comigo, eu quero ver ali. E você vai lá, mais detalhes. E aí você vai pesquisar, você vai fazer referências a outras passagens. E você vai ver quão riqueza você vai absorvendo da parte de Deus, que vai te ajudar em diversas áreas da sua vida. O salmista diz também aqui, né, dentro da palavra do Senhor, nós podemos aprender que nós temos que ter dentro desse aspecto na leitura da palavra do Senhor, nós temos que considerar um outro aspecto muito importante, quando nós, além desse que eu estou dizendo a você, porque ela previne a gente de pecar. O salmista, quer ver, ainda no Salmo 119, versículo 11, olha o que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Essa prática da leitura devocional, irmãos, a gente guarda a palavra no coração e fica meditando nela, ela serve para nos evitar de pecar. Porque, irmãos, as distrações, os embaraços dessa vida, as distrações estão cheias aí para fazer a gente tropeçar. Mas quando eu tenho a palavra do Senhor guardada no meu coração, ou seja, guardar no coração está dizendo guardada aqui, ó, medita nela dia e noite. Ela nos evita, nós, irmãos, nos evita de pecar, de errar o alvo, porque estará viva ali qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Lembra da oração que a gente pede para o Senhor faça a tua vontade? Quando você pede para Deus fazer a sua vontade, a vontade dele é que está escrito aqui, ó. E se eu desejo realmente cumprir a vontade, no conteúdo da minha oração, que a vontade do Senhor venha ser feita no céu e na terra, pode ter certeza, a vontade dele é que você se dirija pela sua palavra. Porque aqui o salmista dizia aqui, ó, e deve ser a minha e a sua consciência, ela nos ajuda, nos orienta a prevenir contra o pecado.
nós temos também o consolo da parte do Senhor a estudar a palavra. Diz o texto, versículo 50, verso 50 do Salmo 119. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas sem esperança. Talvez quantos momentos eu e você não nos colocamos nessa situação. Não nos vemos, pelo menos em situações semelhantes e angustiosas. O salmista diz, na palavra do Senhor, a tua palavra trouxe vida a ele. Nós temos que ter nesse momento na nossa mente, irmãos, que a palavra do Senhor, ela tem esse poder de trazer vida para nós. Veja, irmãos, então aqui a leitura devocional dentro e a oração e um agendamento, uma vida contínua, ou seja, tendo aí uma periodicidade, um desejo. Como você sabe, eu sei que você, quando eu falo periodicidade, irmão, não precisa ser aquele horário exato. Às vezes você toma café às 6, 6:30, outro 7 horas, 8 horas, não importa. Mas você sabe que você tem que tomar café, não sabe? Às vezes uns almoçam 11 horas, outros 11:30, né? Quem mora na roça, ou acorda muito cedo, igual meu pai, 11 horas, 11:15 está almoçando. Agora, pessoas que às vezes trabalham em fábrica, têm as suas escalas, seus horários, trabalham, almoçam mais tarde. O que não pode é ficar sem almoçar. O que não pode é ficar sem tomar o café, certo? Exceto quando você está consagrando, fazendo o jejum. Mas a palavra do Senhor é a mesma coisa, a vida de oração é a mesma coisa. Essa agenda está voltada a esse tipo de sentimento, em que eu não posso deixar de orar. Eu não posso deixar de ler a palavra do Senhor e usufruir desses benefícios, porque ela nos ajuda, ela nos dirige. No Salmo 119, 105, olha quanta coisa a gente aprende só no livro do Salmo, no Salmo 119. Diz a palavra, foi tema da leitura também diária durante a semana. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja então, irmãos, que a leitura da palavra do Senhor também tem que ser acolhida na minha vida, na sua vida, e considerar esses seguintes aspectos. É ela que, como um farol, como uma lanterna, vai iluminar os meus passos. Se ali tem um buraco, se está você andando em treva, você vai cair. Mas se você ali tem um buraco e você tem a luz da palavra de Deus te clareando, te iluminando, te orientando, você vai fazer o quê? Vai cair se quiser. Você foi avisado. Entendeu? Por isso, irmãos, a palavra do Senhor ela é maravilhosa. E ela tem dentro desse conteúdo da revista de estudo da Escola Dominical, que nós estamos meditando aqui, esta consideração importante para que eu e você venhamos estar aí vivendo, tendo um verdadeiro avivamento na vida do crente, na vida do cristão, na sua vida pessoal. E no terceiro item nós vamos observar, já caminhando aqui para a parte final desse comentário, dessa reflexão, que vivendo assim nessa vida espiritual, isso vai refletir na nossa vida frutos. Essa manutenção, essa vida de oração, essa vida de meditação na palavra do Senhor vai render frutos na nossa vida pessoal. Com certeza, o seu relacionamento com o seu cônjuge será melhor. Com certeza, o seu relacionamento na vida com os seus filhos, como diz o terceiro item do terceiro tópico, vai ser melhor. A sua vida pessoal no relacionamento, cuidado consigo mesmo, e com tantas outras coisas, vai ser melhor. Relacionamento com a sociedade. Paulo lhe orientou ao seu filho na fé para que ele ficasse atento, cuidar ali e perseverar nessa doutrina, na palavra do Senhor, em tudo que ele tinha aprendido, porque se não perseverar, a chama se apaga. É como uma brasa que se desloca do meio ali daquela fogueira e vai querer viver sozinha, solitária. Ela vai apagar.
Mas quando você se aproxima da presença de Deus, da comunhão do Espírito Santo, de uma vida de oração, de uma vida pautada na palavra do Senhor, você vai ter refletido na vida pessoal, na vida familiar, esse avivamento. É certo que a vida é uma prática, a perfeição chega à prática. A prática vai ter um ditado que diz que a prática leva à perfeição. Não quer dizer que você vai ser o perfeito no primeiro momento, não. Vai ter momentos que você vai até no seu relacionamento, nossa, eu não devia, e isso eu vivo até hoje. Eu não devia ter falado aquilo, mas eu falei, Senhor. Mas na hora você vai lembrar, porque a palavra está no seu coração, e você vai dizer, Senhor, eu falhei. Que você vai lembrar. E você vai lembrar também que o Senhor, quando você pega, errou, falhou consigo, falhou com o seu irmão, falhou com o seu cônjuge, você vai lá, falhou com o seu filho, com a sua filha. Enfim, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, porque você está alimentado da tua palavra, da palavra de Deus. Ele vai te fazer lembrar o que Jesus ensinou. Ele vai te fazer lembrar assim, olha, no lugar de Jesus, o que Jesus faria? O Espírito Santo vai levar você a esse tipo de reflexão. E você vai liberar perdão. Você vai lá pedir perdão, vai liberar perdão. Você vai entender que muitas vezes até no relacionamento de algumas afrontas que algumas pessoas vêm para com a sua vida, às vezes até levantando mentira, você vai entender que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é o inimigo das nossas almas que tem trabalhado aí nessa esfera espiritual, às vezes até instigando a vida dessas pessoas que se deixam contaminar, e seu coração agora maligno tem praticado essas coisas. E em vez de eu odiar e querer revidar, eu vou entender a luz, porque a palavra do Senhor está escondida no meu coração. Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Trabalha no coração dessas vidas, Senhor. Mostra, Senhor, faz justiça. Mostra realmente, abre os olhos, Senhor Jesus, para que possam ver, Senhor Jesus querido, que a tua palavra nos ensina, e que possamos nos perdoar mutuamente. Irmãos, a vida avivada reflete na vida espiritual do crente pessoalmente, mas reflete na sua vida, no seu relacionamento também, esse avivamento onde você está, onde você convive. Quantos têm perdido a paz? Quantos têm perdido a esperança? Porque cai e não tem a palavra guardada no seu coração e não sabe como se levantar. E como eu disse, irmãos, nós vamos chegar lá com a prática. E essa prática, ela deve ser alimentada e regada à luz da oração, da meditação da palavra do Senhor. Por isso que o salmista dizia, eu escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós vamos se aperfeiçoando a cada dia. E esse efeito, irmãos, dessa manutenção do avivamento na nossa vida, vai permitir que nós possamos demonstrar no nosso relacionamento com, por exemplo, nossas esposas, a esposa com o esposo, uma comunhão eficiente. O lar vai ser abençoado, a casa vai ser abençoada, os filhos vão ser abençoados, o amor do casal vai ser abençoado. Quando cada um entende à luz das Escrituras qual é o seu verdadeiro posicionamento, o homem vai entender que tem que amar à luz da palavra, que ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele vai ter uma comparação. A referência dele não vai ser mais, sabe, as informações que também o padrão dela, no caso da esposa para com o esposo, não vai ser mais o padrão que muitas vezes a mídia tenta nos incutir. Sabe, o padrão de relacionamento não vai ser aquilo que a novela mostra, sabe, em que a sociedade muitas vezes pinta. Quando nós temos a palavra guardada no nosso coração, nós vamos ver que também a mulher, assim como Cristo amou a igreja, o homem tem que amar e dar a sua vida até por ela, e também a mulher, como no papel da igreja, vai entender o seu relacionamento também para com o homem. E se sujeitar, como a igreja se sujeita a Deus, a Cristo, também ao seu marido. Veja que não é questão de um posicionamento machista ou feminista, ou de igualdade ou de diferença. Não se trata disso. A pessoa avivada, ela vai ter a luz da palavra de Deus, da Escritura,
o verdadeiro entendimento a respeito do que realmente é agradável e é da vontade do Senhor para com as nossas vidas. E assim então ela vai ser chamada de bem-aventurada, e ele também como um homem de Deus temente, que tem ali os seus filhos à roda da sua mesa, como diz lá os Salmos, os Provérbios. A mulher terá a qualidade de mulher virtuosa, quem a achará? O valor seu excede ao valor dos rubis. Veja aí então, irmãos, que tanto o homem quanto a mulher no seu relacionamento, o homem na sua vida pessoal, um relacionamento com os demais e consigo próprio. Com os filhos, então, um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos, que é indispensável para uma vida cristã avivada e feliz. O relacionamento entre os pais, os filhos, o afeto, o cuidado espiritual. Sabe, incentivar os filhos à leitura da palavra, incentivar os filhos para ir à escola dominical e dar exemplo. Estou dando só um exemplo aqui. Ir aos cultos, ir para a oração. Sabe, filho, filha, tem estudado a palavra? Como está a sua vida de oração? Realizar, às vezes, os cultos domésticos. Eu sei que é difícil, também sofro com isso. Por vezes começamos, por vezes paramos. Se nós não vigiarmos, nunca mais realizamos. Mas nós temos que buscar esse avivamento. E muitas vezes, às vezes a gente querer fazer as coisas de uma forma obrigada, as coisas não prosperam, não vai para frente. Mas quando nós trazemos a necessidade da conscientização a nós e aos nossos filhos, que nós devemos orar, que nós devemos meditar na palavra do Senhor, a bênção, irmãos, ela é certa na vida. Nós seremos abençoados, nossos filhos seremos abençoados, e isso também é um gesto de amor. E não só neste momento. Falo aqui também a homens e mulheres que se julgam ser homens e mulheres de Deus, e que vivem a vida somente dentro também, sabe, dentro só está orando ou só está lendo a palavra. Não tem tempo para um abraço do filho, não tem tempo muitas vezes para um lazer. É importante. Eu não estou dizendo que eu consigo fazer isso com frequência, mas cada um, de acordo com a liberdade e a possibilidade, deve colocar na sua mente que você deve manter essa prática saudável de relacionamento cristão, que envolve, não só os cultos domésticos, mas também os momentos de relacionamento, de conversa sincera com o seu filho, com sua filha, cada um dentro do seu grau de acesso de informação. Vigiar o que os filhos estão fazendo, o que não estão fazendo. Será onde ele está, o que ele está fazendo agora? Meu filho, ele já é de maior, ele sabe da sua vida. Não sabe nada. Às vezes, se ele está dentro do seu controle, dentro da sua casa, compete você procurar saber o que ele anda fazendo, o que está fazendo. Muitas vezes nós nos descuidamos disso e colhemos consequências terríveis. Isso é também um gesto de amor. Um crente avivado dá atenção no seu relacionamento também com os seus filhos, também dentro desta área, e disciplinar quando necessário. Porque se nós deixarmos, irmão, se não havendo liderança, o povo se corrompe. Dentro da casa, não havendo liderança, a família também se corrompe. Então o relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos, ela é importante. Na própria revista aí tem várias referências que você pode meditar, estudar e aprender. E na parte aqui 4 tem aqui do terceiro tópico, quarto item aqui, o efeito do avivamento na vida pessoal. O que vai acontecer? O crente avivado é alegre. O crente avivado é alegre. Isso não quer dizer que ele vai ser alegre, irmão, sorridente todo dia, todo momento. Não está dizendo isso. Mas eles, irmãos, na sua maior parte do tempo, irmãos, ele vai estar com a sua chama acesa. Quem não tem tristeza, quem não tem luta, quem não tem preocupação? Todos temos. Mas se nós nos alimentarmos pela palavra, isso serve para mim também, alimentarmos pela prática de meditação na palavra do Senhor, com certeza o Senhor vai trazer essa alegria ao nosso coração, porque a alegria não está condicionada, irmãos, à ausência de guerra, essa paz, essa alegria que redunda de uma paz abundante no nosso coração, é da certeza que, olha, tudo isso que eu estou passando, Deus é maior na minha vida.
Essa leve e momentânea tribulação que eu passo não pode se comparar com a glória que vai nos ser revelada em Cristo Jesus, nos foi revelada em Cristo Jesus, e que nos espera um novo céu e uma nova terra. Então eu não vou deixar que a tristeza ela tome conta da minha vida. Esta alegria, irmãos, é a posição de manter a cabeça levantada e erguida, caminhando em direção da vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus para com a nossa vida. A alegria do Senhor produz em nós o fortalecimento espiritual no interior do crente, em todas as situações. Diz aí a lição, em todas as situações da vida. E nas situações da vida nós vamos encontrar situações que nós vamos estar bem, vai ter momentos, situações que nós vamos estar mal, não vamos estar legal. Seja porque nós estamos passando um problema familiar, seja porque muitas vezes nós temos sido acometidos de alguma enfermidade, alguma limitação física. Não importa. Nós temos que saber que em todas as situações da vida, irmãos, a alegria do Senhor ela pode produzir em nossa vida, irmãos, essa transformação. Porque a alegria do Senhor vai nos encher de esperança. Essa alegria que nós devemos ter na nossa vida. O crente avivado é alegre porque tem a alegria do Senhor no seu coração. É como Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Por fim, ele vai levantar e vai mudar a minha situação. E ele também pode mudar a sua situação. Crente avivado, mas não quer dizer um crente sem luta. Mas é um crente que tem dentro da sua luta uma reação diferente dos demais. Ele pode ficar triste sim, ele pode até ficar zangado um momento, mas ele sabe que, olha, no Senhor ele tem a esperança e ele logo reaviva. Ele sente como uma brasa quando está querendo apagar o sopro do Espírito Santo de Deus. E ele se deixa ser soprado pelo Espírito Santo de Deus. E quanto menos eles esperam ali, aquilo que estava apagado volta a se reacender. E o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Então você estudou comigo aqui, né? Eu sei que muito teríamos a falar, e muito você pode ainda aprender ali na Escola Bíblica Dominical, no ato presencial, às 9 horas da manhã. Todas as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Vai ali, estude, compartilhe, assista novamente mais uma vez, 2 vezes se for preciso, 3, 4 vezes esta palavra, essa reflexão. E aí medite, estude as referências que citamos aqui e vamos caminhar para a direção da manutenção. Para quem não está avivado, avivar-se pessoalmente, porque não tem como ter uma igreja avivada se pessoalmente cada membro não for avivado. Ou vai ter aí sinais em alguns momentos e outros não. Porque nós temos que ter a confiança no Senhor e a consciência principalmente de que fazemos parte do corpo de Cristo, que nós temos a nossa responsabilidade desta manutenção na nossa vida. Nós temos aí na aplicação, na parte final, a palavra avivamento, ela tem sido muito banalizada e ela não pode ser banalizada. Muitos têm empregado ela de forma errada. Contudo, assim como tantas outras virtudes, diz aí, não adianta eu conhecer, não adianta eu falar a respeito desta palavra avivamento e eu não viver os efeitos que realmente ela deve trazer na minha e na sua vida através do meu e do seu testemunho, tá? Então, se você deseja, você anseia mais do Senhor na sua vida, você deseja ser marcada por um legítimo avivamento do Senhor, siga as orientações que também nesta lição você tem aqui disponível para, através dela, aprender. O Senhor, Ele fala através de Jeremias no capítulo 29, versículo 13. Quero ler com você aqui para finalizar, que o Senhor falou ali através do profeta Jeremias. Jeremias,
livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Falei de cor, mas vamos ver se é isso mesmo. É aqui, ó. Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Seremos encontrados da parte, encontraremos o Senhor. Esse avivamento quando nós buscarmos de todo o coração. Na oração, na leitura devocional da palavra, na confissão sincera dos nossos pecados, se convertendo nos nossos maus caminhos. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo do Senhor te fortaleça, te enriqueça, te abunde todas as áreas da sua vida. Eu e você sejamos felizes. Te aguardo então para que juntos possamos ali aprender a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Compartilhe essa mensagem. Deus há de abençoar ricamente a sua vida e a vida também de outras pessoas. Forte abraço em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique com Deus.